Deus não desistiu da sua vida. Mesmo que houve infidelidade, o nosso Deus permanece fiel. Mesmo que houve desprezo para com a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O Senhor, Ele tem um plano de salvação. Ele veio salvar os que se perderam. Ele veio curar os doentes. Diante da palavra de Deus, diante do plano de Deus, o que nós temos que fazer é apresentar a nossa vida, se apresentar diante do Senhor com o coração arrependido, até constrangido por tão grande salvação. Sabe, quando você é ajudado sem merecer, eu sei que até vem um constrangimento, mas faz parte quando a gente reconhece a salvação de Deus. Se você atentar, você vai ver nos mínimos detalhes o agir de Deus. Ele não deixou você perdido. Ele te alcançou com a sua misericórdia. Você foi atingido pela bondade de Deus. Eu quero meditar aqui num texto do livro de Lucas que fala sobre a parábola da dracma perdida, mas aqui fala também sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida. Nesse texto há uma revelação do plano de salvação. Nós estamos orando o Salmo 51, falando sobre a promessa principal, que é o recebimento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue permanecer na presença de Deus. Sem o Espírito Santo nos consolar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No livro de João, capítulo 16, no versículo 8, diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não estranhe o fato de você, uma vez sendo iluminado por Deus, com a presença do Espírito Santo, você ficar assustado, porque quando vem a revelação, a luz denuncia as trevas. Então você passa a enxergar erros que você não enxergava. O inimigo, sabendo disso, ele tenta confundir a mente dos filhos de Deus, acusando, tentando convencer de que você é um caso perdido. Mas faz parte do plano de salvação. Na verdade, o Senhor quer levar você ao arrependimento. É quando você reconhece aonde você está. É como uma casa toda bagunçada, mas a luz está apagada. Assim é a vida das pessoas que estão em trevas, densas trevas. Elas não enxergam a realidade. Elas estão em trevas, enganadas. Mas quando acende a luz, é revelado toda a bagunça. Então, nós precisamos entender que a revelação faz parte do plano de Deus. Entender que quando você enxerga a realidade, não é para você se acusar, se culpar, se condenar. É para você entender que existe um plano. Deus quer desembaraçar os seus caminhos, endireitar os seus caminhos. E faz parte a revelação de Deus, quando você tem os seus olhos abertos. A luz ilumina, a luz é acesa e você passa a enxergar, e você não deve ficar espantado. Não. Comece então a realizar orações, a apresentar a sua vida a Deus e se arrepender. Porque é para isso que veio a luz, a revelação de Deus, para você se arrepender. Esse é o trabalhar do Espírito Santo.
Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem se arrependa perante o Senhor, se humilhe diante de Deus, se proste diante do Senhor. Quando você se ajoelha, se prosta diante do teu Deus, você fica de pé diante do inimigo. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa não se submete ao Senhor, não se prostra, não se rende a Deus, ela se prostra diante do inimigo. Ela se curva, ela é escravizada, ela não entende o plano de Deus. Aqui na parábola da dracma perdida, no livro de Lucas capítulo 15, no verso 8, diz assim: "O qual a mulher que, tendo 10 dracmas é a moeda da época, se perder uma dracma, não acende a candeia." Olha isso, essa palavra. Não acende a candeia. Ou seja, a mulher perdeu a dracma, então ela acende. Esse acender da candeia é a iluminação de Deus. E busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: "Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida." Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Aqui, a dracma perdida dentro da própria casa. Quantas pessoas o Senhor está ministrando no coração de pessoas aqui, que está ouvindo essa palavra, pessoas que se perdeu dentro dos templos, ouvindo a palavra de Deus, foram feridas, decepcionadas, se frustraram, colocou a expectativa no homem e foram confundidas pelo inimigo, e mesmo ouvindo a palavra, a tristeza, as trevas entrou no coração e se perdeu. Aqui fala de dracma perdida dentro da própria casa, não foi fora da casa. E a mulher acendeu a candeia. O Senhor ilumina para te revelar, e você é atingido, encontrado por Deus, atingido pela bondade de Deus, e o Senhor encontra o perdido, porque esse é o plano do nosso Deus. Levar o pecador ao arrependimento. Para isso, existe um processo. A pessoa que se feriu, porque logo em seguida também fala da ovelha, aliás, nos versículos anteriores, essa mesma passagem você pode observar que fala sobre a ovelha perdida. É o mesmo sentido dessa parábola, porque a pessoa que se perde, automaticamente ela se fere. Então, existe o trabalhar de Deus, o tratar de Deus, o Espírito Santo, ele vai tratar das suas feridas. Você que foi ferido, existe um processo de Deus, um plano, como havia falado, para o arrependimento. Aqui a parábola, de forma simples, fala que a moeda se perdeu, a dracma perdeu, a mulher encontrou, mas na prática, no dia a dia, o encontrar, o tratar de Deus é um processo, é um plano de Deus para a regeneração, para a sua cura. O Espírito Santo convence um homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é um tratamento, não é uma magia, é um tratamento. E você vai ter a revelação de Deus, o passo a passo, como Deus trabalhar na tua vida. E você vai ver a mão de Deus nos mínimos detalhes. O Senhor vai afastar pessoas do seu caminho, pessoas enviadas pelo inimigo, a fim de fazer com que você se perca. E Deus vai atrair pessoas
no seu caminho, que vai cruzar o teu caminho, que vai fazer com que você se apresente a Deus, se aproxime de Deus. Não se assuste. Não fique confuso com o trabalhar de Deus. Mas quando você está debaixo da revelação do Senhor, você entende o trabalhar de Deus. Não é do nosso jeito. Aliás, muitas pessoas, por não se submeter a Deus, interrompe a obra, interrompe a edificação, a construção. Porque para você ter o novo, é necessário renunciar o velho. E o trabalhar de Deus muitas vezes é radical. É uma transformação radical. A pessoa que mentia não mente mais, que rouba não rouba mais. A pessoa que vivia em trevas hoje anda na luz. E quem está ao redor, perto de você, não entende. Começa a te criticar. Começa a perseguir. Isso também faz parte de todo o processo. É natural que as pessoas que estão em trevas se incomodem com quem está na luz. Isso indica que você está no caminho certo, você que está sendo perseguido, caluniado, as pessoas têm te criticado, te apontado. O interessante, quando você estava em trevas, ninguém te perseguia. Não é verdade? Quando você estava na mão do inimigo, ninguém te criticava. Agora que você está no caminho de Deus, você percebe uma perseguição contra a sua vida. Mas entenda que é espiritual. É o inimigo levantando pessoas para tentar tirar você do caminho de Deus. Não esmoreça, não retroceda. É o trabalhar de Deus, porque muitas pessoas interrompem o trabalhar de Deus por conta de perseguição, por conta de se construir. Uma casa em construção, aparentemente, parece que não vai dar em nada. Não é verdade? Mas no final, você se dedicando, perseverando, permanecendo, você vai ver a linda obra de Deus na sua vida. A vontade de Deus sendo feita, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, você tem que entender. Você deve colocar no coração essa palavra de Deus, e quando acontecer algo, o inimigo tentar te confundir, você tem a palavra, a revelação de Deus, e você vai repreender toda seta maligna. Você vai entender o inimigo tentar te confundir, tentar colocar no teu coração um conflito, mas você está buscando o Senhor diariamente e você não vai permitir que o inimigo te confunda, porque Deus está trabalhando de forma detalhada na sua vida. Ele vai tirar tudo que não provém de Deus, tudo que atrapalha o teu crescimento. Ele vai podar. No livro de João, no capítulo 15, fala da videira. Fala que o ramo, para que ele produza mais fruto, o agricultor, que ali, nesse exemplo, nessa parábola, é o pai, ele poda o ramo, tirando os galhos secos, as folhas secas. Quando o agricultor ele poda, ele está dizendo o seguinte: vai tirar aquilo que não faz sentido da sua vida. Ele vai podar a procrastinação, ele vai podar a preguiça, ele vai podar a malícia, ele vai podar os bloqueios, ele vai podar a mentira, ele vai cortar tudo aquilo que rouba a tua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, tudo aquilo que suga suas energias. Porque quando uma árvore
ou um ramo, ele tem galhos secos, folhas secas, aquilo rouba a produtividade. Então, são coisas desnecessárias, coisas que vai roubar a tua fé. Então, o que o agricultor faz? Ele tira esses galhos secos, ele poda a amizade que não faz sentido, enviada pelo inimigo. Ele poda ambientes que não faz sentido. Ele vai tirar tudo que não provém de Deus. É o trabalhar de Deus, é a disciplina do Senhor, para que haja crescimento, porque a palavra diz, para que produza ainda mais fruto. Você vai ser livre, liberto, para você produzir mais frutos para o reino de Deus. É a obra do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus por isso. Vamos então, neste momento, unir a nossa fé em oração. Vamos confessar o Salmo 51 em oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Pai, nós confessamos, reconhecemos a nossa necessidade. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti. Atende a nossa maior necessidade. Não é de alimento, não é de água, não é de conforto. Nada que o mundo oferece pode substituir a presença do Senhor. Nós temos sede de Ti. Sacia nossa sede neste momento, ó Deus. Que o Senhor venha encontrar essa pessoa que se perdeu, se feriu, se decepcionou, se encontra vazia, distante de Ti, como uma folha seca, jogada. Mas o Senhor regenera. O Senhor tem um plano na vida dela, um plano de salvação. O Senhor enviou o Teu Filho unigênito para resgatar o pecador. O Senhor perdoa os pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Purifica essa pessoa que se encontra suja, com roupas sujas, roupas que representa a desonra, que representa, meu Pai, a rebeldia, a mentira, roupas imundas, roupas que necessitam ser trocadas, e coloca nela uma nova vestimenta, roupas de honra, roupas limpas, roupas puras. Coloca essa roupagem nova, Senhor. Essa pessoa, ela foi humilhada, pisada, mas agora o Espírito Santo ilumina e ela reconhece que precisa de uma nova vida,
Essa obra somente o Espírito Santo pode realizar. É o plano de salvação, a regeneração. O pecador que foi encontrado, a ovelha que foi perdida, que se feriu, mas somente o Senhor pode tratar essas feridas. Somente o Senhor pode curar esse coração. Somente o Senhor pode tirar, meu Pai, esse sentimento de frustração. Somente o Senhor pode desembaraçar esse caminho, endireitar os caminhos, mudar o pensamento, convencer do pecado, da justiça, do juízo. É o plano do Senhor sendo colocado em prática e ela aceita esse plano. Ela diz: Senhor, salva-me, liberta-me, confessa a Deus, confessa Jesus, pede socorro, pede salvação. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, regenera o meu coração. Oh Deus, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Pai, levanta a minha vida de toda a prostração, porque eu me curvo diante de Ti, mas eu fico de pé diante do inimigo. Eu não vou retroceder. Eu aceito o plano de salvação. Aleluia. Você que foi encontrado por Deus, se alegra. Não importa se do lado de fora está tudo confuso, mas o Senhor faz uma obra do lado de dentro e, consequentemente, Ele endireita os seus caminhos. Ele salva o perdido. Ele faz essa obra maravilhosa. O Senhor vai completar a obra que Ele começou. E você vai se alegrar grandemente na presença de Deus. E todos verão a grande obra de Deus na sua vida. Você que vivia envergonhado, se escondendo nas cavernas, agora você vai ser um exemplo, um testemunho de Jesus Cristo. Aonde você for, você vai levar paz. Você vai levar a palavra de Deus. Se alegra. Pode se alegrar, porque chegou a salvação. Chegou a luz. Não se assuste, não se espante com o trabalhar de Deus. Somente se alegra, reconheça a mão de Deus agindo na sua vida, nos mínimos detalhes. Ele vai tratar, Ele vai podar aquilo que tem que ser podado, Ele vai acrescentar o que tem que ser acrescentado. Dê liberdade a Deus. Se alegra diante do Senhor, seja grato por tão grande salvação. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Chegou a salvação, chegou a libertação, chegou a providência. Aleluia. O pecador foi encontrado, a ovelha perdida foi encontrada, o Senhor não desistiu. O Senhor, meu Deus, é fiel. O Senhor, meu Deus, aleluias, atinge com a Tua bondade, com a Tua graça. Nós recebemos com alegria o trabalhar do Senhor. Nós permanecemos na Sua presença para todo sempre. Abrimos mão da velha vida. Abrimos mão, Senhor, do velho para acessar o novo. Nós aceitamos, Senhor. Nosso coração se alegra diante de Ti. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma.
de